Exultai com a glória da vossa vocação, dando graças a Deus que vos chamou ao seu reino. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, reunidos na casa de nosso Deus e Pai para celebrarmos a Santa Missa neste segundo domingo da Páscoa, chamado também Domingo em Albes, Domingo no branco, de branco, porque era exatamente nesse domingo, nesse segundo domingo, depois da oitava da Páscoa, que os cristãos que eram batizados na vigília pascal vinham à igreja vestidos de branco, para que a comunidade pudesse ainda mais celebrar a alegria dos novos batizados, daqueles que vieram fazer parte da vida da igreja. Então também com muita alegria que hoje nós nos vestimos com a brancura dos nossos corações, com a pureza que Deus pode e derrama sobre as nossas vidas, para pedir no início desta missa o perdão e a misericórdia de Deus, que experimentamos no dia do nosso batismo e que hoje queremos renovar nesta Santa Missa. Também nessa missa, desde o ano 2000, se celebra, por ordem do Papa São João Paulo II, o Domingo da Misericórdia, atendendo o pedido que Jesus fez a Santa Faustina Kowalska, de que esse domingo fosse o domingo dedicado à misericórdia de Deus na nossa vida, através do amor maravilhoso de Cristo Jesus. Por isso, reconheçamos ser pecadores, confiando na misericórdia do Pai, peçamos o perdão, o arrependimento dos nossos pecados sinceros, confessemos em silêncio. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos,
conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas, ungidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando-me derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força, é o meu canto e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria, de vitória, ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e neles exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para que uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, esse domingo, domingo da misericórdia, celebra a misericórdia do Cristo ressuscitado. E é muito importante que nós entendamos o que significa a misericórdia de Deus. Porque nós vivemos uma sociedade que não sabe muito bem coadunar o significado da misericórdia de Deus com aquilo que Deus pede de nós, com aquilo que Deus quer de nós. Há um erro, há uma falsa doutrina, uma falsa interpretação de que porque Deus é misericordioso, porque Deus ressuscitou para nos perdoar, para nos dar o seu amor, que portanto então tudo vale, está tudo certo, está tudo ótimo, todos se salvam, está tudo resolvido pela morte e ressurreição de Cristo. É verdade que está tudo resolvido pela morte e ressurreição de Cristo. Mas também é verdade que Deus espera de nós uma resposta. Que sem uma resposta da nossa parte, a misericórdia de Deus não tem efeito sobre a nossa vida. Celebrar a misericórdia de Deus é entrar na misericórdia de Deus. Ou melhor, permitir que a misericórdia de Deus entre na nossa vida e faça efeito na nossa vida. E faça efeito na nossa história. Ora, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, mas na vida das pessoas, qual o efeito dessa morte e dessa ressurreição? Houve de verdade uma resposta a esse amor? Há uma resposta a esse amor tremendo de Jesus, a esse amor misericordioso de Jesus? E aí eu não posso deixar de me lembrar o que eu sempre lembro a vocês. Que ali na cruz do Calvário estava ali o resumo da história da humanidade. Um homem que pecou até as últimas horas, um homem que viveu uma vida completamente equivocada, um homem que de tão equivocada foi a vida dele, que ele foi pego pela justiça dos homens e estava ali ao lado sendo crucificado. E na última hora, o coração desse homem abre-se para a misericórdia daquele que ali do seu lado sofria suplício, e ele via perdoando, ele ouvia dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele via ele se preocupando com a mãe, ele via aquele homem cantando louvores a Deus, rezando os salmos, e aquilo comoveu o coração
do bandido, o coração do ladrão, provavelmente não um ladrão qualquer, provavelmente um ladrão homicida, portanto uma pessoa que praticava latrocínios, não era qualquer ladrão, era a barra pesada a pessoa que estava ali do lado. Mas do outro lado também havia outro ladrão, que mesmo vendo tudo o que víamos, o que o outro via, não abriu o coração, não permitiu-se tocar pela graça misericordiosa de Deus. Então quem foi que disse para você que basta Jesus morrer na cruz, basta Jesus ressuscitar e está tudo resolvido? Não é verdade. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Qual foi a reação das pessoas? Qual foi a reação da comunidade? Não foi da noite para o dia que todo mundo aderiu à fé na ressurreição. Não foram os olhos de todos que conseguiram enxergar o Cristo ressuscitado. Mesmo vendo o Cristo ressuscitado, muitos duvidaram, muitos desacreditaram, muitos não creram nele. O que é necessário para que de verdade nós possamos experimentar na nossa vida o poder da ressurreição e deixar que o poder da ressurreição seja misericórdia curativa, misericórdia que nos cure, misericórdia que nos purifique? Aqui no Evangelho e aqui na liturgia do segundo domingo da Páscoa há uma pista, há uma indicação. Quando Jesus ressuscitou, ele reuniu a igreja, ele reuniu a comunidade. Foi na igreja, foi na comunidade que os apóstolos, que os discípulos, que as pessoas tiveram forças para experimentar a fé na ressurreição. Portanto, meu irmão e minha irmã, esse tempo que nós estamos passando sem poder frequentar a igreja é um tempo perigosíssimo. A igreja é essencialmente a comunhão que Cristo adquiriu por sua morte e ressurreição, de tal sorte que não pode haver fé na ressurreição, experiência da ressurreição, que não seja uma experiência de igreja, uma experiência de comunidade, de estarmos unidos como igreja. Esta situação que nós estamos vivendo é uma aberração. Essa situação que nós estamos vivendo é perigosíssima para a nossa fé. Se você está dentro de casa satisfeito com isso, se você está achando muito bom e muito cômodo essa situação, você não sabe o perigo que você está correndo. Você não calcula o perigo para a nossa fé católica, para a nossa fé cristã, que essa experiência significa. Que isso pode ser um esfriamento para a fé, que isso pode ser um momento de desvio de fé, que isso pode ser um momento de uma falsificação da fé. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que aconteceu foi que a igreja se reuniu. O Cristo ressuscitado, ele vive pela igreja, ele vive pela comunhão da igreja. A experiência com o ressuscitado se faz com a experiência na igreja, com a igreja. Mesmo que eu sinta na minha vida a presença de Jesus, mesmo que eu tenha uma aparição de Cristo, como teve Santa Faustina, como teve antes dela São Paulo, apóstolo, se depois da experiência com o Cristo ressuscitado, eu não tiver uma experiência com a comunidade reunida, com a igreja reunida, é falso o meu testemunho, é falsa a minha experiência e ela não vai a lugar nenhum. A experiência, a vida do ressuscitado, ela acontece, ela se presentifica na vida da igreja, na vida da comunidade. É a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna. Aqueles que haviam se convertido, aqueles que haviam sido tocados pela misericórdia, aqueles que haviam sido tocados pela salvação, passaram a viver uma vida de comunidade. Eu só posso me preocupar com o outro quando eu vivo com o outro. Eu só posso ter intimidade com Deus quando eu tenho a possibilidade, a capacidade de conviver com o outro. É na convivência com o outro que eu experimento o amor de Deus. Ai de você se não fosse a sua esposa, ai de você se não fosse seu marido, ai do filho se não é o pai e a mãe, ai de nós se não é o outro na nossa vida. É o outro que me dá a
possibilidade de experimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que não pode existir igreja sem fraternidade, igreja sem comunidade, cristianismo sem vida comunitária, sem vida fraterna. Eles eram perseverantes na fração do pão, e a fração do pão era feita na igreja. Se a igreja era a casa, muito bem, então eu vou na sua casa para celebrar a missa, mas sem missa você não pode ficar, sem fração do pão você não pode ficar, sem Eucaristia você não pode ficar. Vamos para a imagem do Cristo misericordioso, a imagem com a qual Jesus se apresenta a Santa Faustina Kowalska. Você se lembra como é a imagem? Nós não temos ela aqui. É uma pena, mas a imagem do Cristo misericordioso, eu confio em ti, que essa é a palavra que nós dizemos diante da imagem. Como é que é a imagem? O lado de Jesus aberto, não é isso? E do lado de Jesus saindo raios de luz. O que significa? O que Jesus estava dizendo para Santa Faustina? Que o lado aberto dele na cruz do Calvário proporcionou a nós a luz da misericórdia, a presença da misericórdia. O que são os raios de luz que saem do lado de Jesus? Os sacramentos. É o batismo, é a confissão dos nossos pecados, é a Eucaristia em primeiro lugar. E como é que eu faço a experiência dos sacramentos se não é na igreja, se não é na comunidade? Não é por televisão, não é por Facebook, não é por YouTube, não é por Instagram. Louvado seja Deus que nós temos essa possibilidade nesse momento, mas isso não pode ser definitivo, isso não pode ir por muito tempo. Deus não se agrada disso. Não é assim que funciona a igreja, não foi assim que Cristo fez, não é assim que Cristo age. Essa é uma situação horrível, essa não é uma situação boa, essa não é uma situação querida por Deus. Sem a experiência da comunidade, é isso que nós lemos nos Atos dos Apóstolos. Não há como perseverar na doutrina dos apóstolos. Não há como fazer a experiência da fração do pão. Não há como fazer a experiência da oração comunitária, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. E acima de tudo, não é possível fazer a experiência dos sacramentos, que são essencialmente experiências comunitárias, experiências que são feitas como igreja. Tomé não disse para os apóstolos, quando ele não pôde, ou não esteve, sei por que motivo, na reunião da igreja, na reunião da comunidade, e Jesus ressuscitado apresentou-se. E Jesus ressuscitado apresentando-se à igreja, diz: a paz esteja com vocês. Tomé ficou sabendo, porque a igreja comunicou: Jesus está no meio de nós, Jesus tem nos visitado, Jesus tem estado conosco. Tomé não disse: escuta, mas em que canal do Facebook que ele está aparecendo? Qual é o endereço do YouTube? Em que canal de televisão que eu posso ver? Não. Isso seria uma exceção. Para aquele que está doente, para aquele que está acamado, e mesmo assim, o doente ou acamado é visitado pela igreja. Estive doente e fostes me visitar. Estive preso e fostes ter comigo. Não existe cristianismo isolado. A ressurreição de Cristo é Cristo que nos veio visitar, é Cristo que veio se fazer presente na nossa vida de comunidade. Não tem experiência com o ressuscitado, não existe experiência com o ressuscitado particular, via YouTube. Isso é uma exceção, isso é apenas um instrumento. Repito, Tomé não disse: eu vou fazer então uma experiência na minha casa, eu vou fazer uma experiência particular, eu vou perguntar para ele, eu diretamente, porque nós não somos protestantes, nós não somos evangélicos protestantes, nós somos católicos romanos, nós somos católicos. A nossa igreja é essencialmente uma igreja de comunidade. Não existe isso. Eu com Deus faço a minha experiência particular sem mediações. A igreja católica é por excelência a igreja da mediação. De tal sorte que Tomé disse: como é que é isso? Vocês viram o ressuscitado? Pois se eu não tocar, se eu não experimentar, se eu não fizer a experiência com ele, eu não vou conseguir acreditar.
E a grande maioria das pessoas estão na situação de Tomé. Não pense que a grande maioria das pessoas tem uma experiência espiritual, uma grandeza e uma elevação espiritual como Santa Faustina. Não tem. A grande maioria está na faixa média. A grande maioria vive numa mediocridade de vida espiritual. Não tem muita possibilidade, não sabem rezar, não sabem procurar a Deus da maneira mais eficaz. Daí a necessidade da igreja, do mútuo apoio, da mútua colaboração, de um ajudando o outro, de um orando pelo outro, do abraço, do carinho, da presença, do toque. Isso é essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de fé, senão nós morremos. Imagine alguém doente, imagine alguém com uma enfermidade isolado, que é o que nós estamos vendo agora. Não dá, não é possível. Mesmo o doente mais doente, isolado, mais isolado, ele está sendo monitorado por alguém nesse momento. E só assim, monitorado por alguém, por um médico, por um enfermeiro, é que ele poderá ter uma chance de se salvar. Sim ou não? Ora, como é que eu posso então me isolar na minha casa, entende? E achar que somente por mediações internéticas, por mediações intergalácticas, por mediações que são importantes, repito, vou dizer isso para depois não dizer que eu estou dizendo besteira, que são importantes, mas que não substituem. E aí Tomé dizer, eu preciso estar aqui, eu preciso da igreja, eu preciso da comunidade, eu me arrependo de não ter estado com vocês. E agora veja o que Jesus diz para ele: Tomé, vem aqui, toca aqui nas minhas chagas, vê o meu lado, vê aqui as minhas mãos, toca, põe teu dedo aqui, põe tua mão nas minhas mãos. Crestes porque vistes. Bem-aventurados aqueles que acreditarão sem terem visto, sem terem feito essa experiência sobrenatural que você está fazendo, mas que agora verão apenas e tão somente por meio da igreja, por meio da comunidade, por meio do sacramento, acreditando naquilo que os apóstolos disseram, acreditando que na fração do pão, na Eucaristia, eu estarei presente, acreditando que quando for dita a palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de verdade eu estarei ali batizando, que quando for dito sobre alguém, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, o Espírito Santo, dom de Deus, virá sobre aquela pessoa, crismando, consagrando, ungindo a vida daquela pessoa. Meu irmão, não existe vida católica sem vida de igreja, sem vida de comunidade. Por fim, veja como é grande o mistério e como é grande a palavra que Deus tem para nós neste domingo. Na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, no versículo 5, diz assim o apóstolo: graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação. Misericórdia para quê? Misericórdia do quê? Para nos guardar do pecado, para nos guardar do demônio, para nos guardar do mal que se espalha sobre a face da terra. Foi para isso que a misericórdia foi dada. Nós não estamos simplesmente salvos se não perseverarmos na misericórdia. Se o pecado continuar habitando em nós, se o pecado começar a crescer em nós, se a enfermidade espiritual tomar conta do nosso coração, se nós começarmos a relaxar na vida de oração, se nós nos afastarmos dos sacramentos que podemos dele nos aproximar, se nós vivermos uma vida à margem da graça que Cristo nos trouxe, da misericórdia que Cristo nos trouxe, isso é um perigo. Aqui um perigo, meu irmão. Olha aqui que São Pedro está dizendo, que é graças à fé e pelo poder de Deus que nós somos guardados para a salvação que deve se manifestar nos últimos tempos. Esse é um tempo de exceção que precisa ser vencido. Dobremos os nossos joelhos hoje, nesse domingo da misericórdia. Espiritualmente agora eu peço que você imagine, veja na sua mente, com a mente do seu coração, com a mente do seu sentimento, a imagem de Jesus misericordioso. Sinta que aquela luz que sai do coração de Jesus invade hoje o seu coração. Enche de misericórdia a sua vida, enche de misericórdia a sua casa,
Enche de misericórdia a nossa paróquia de Nossa Senhora de Lourdes em Alphaville. Enche de misericórdia o mundo inteiro, para que o mundo compreenda que a misericórdia de Deus foi derramada sobre nós, mas que muitas vezes nós não permitimos, nós duvidamos, nós brincamos, nós traímos, nós desperdiçamos essa misericórdia. E hoje Deus nos chama a aproveitar essa misericórdia, a clamar por essa misericórdia. Deus tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Muitos são aqueles que estão se perdendo, muitos são aqueles que estão se deixando derrotar, muitos são os que estão esfriando na fé, muitos são os que estão agora acomodados dentro de casa, achando que isso é muito normal, que isso é assim mesmo. Mas pelo menos agora a gente está... Não, meu irmão, isso não é normal, isso não é bom, isso não faz bem, isso não faz bem. Essa situação de exceção, nós precisamos clamar a misericórdia de Deus para que isso pare, para que Deus tenha misericórdia de nós, e isso por misericórdia de Deus cesse, e nós possamos voltar à nossa vida de igreja, à nossa vida de comunhão, à nossa vida de fraternidade, à nossa vida de fração do pão, à nossa vida de solidariedade, de encontro com o outro, que é o caminho que nos salva, que é o caminho que nos guarda para a vida eterna, que é o caminho que nos livra do inferno, que nos livra da condenação, que nos livra da pior doença, pior do que qualquer coronavírus, pior do que qualquer enfermidade, que seria a doença da nossa perdição, a doença da nossa frieza espiritual, da nossa morte espiritual. Foi para isso que a misericórdia foi derramada sobre nós, para nos libertar desse perigo, para nos dar livramento dessa morte, para nos guardar da morte verdadeira, que não é essa que nós estamos enfrentando. Essa é apenas mais uma das enfermidades que se abate sobre a face da terra. A morte verdadeira é a morte da alma, é a morte do espírito, e dessa Deus tenha misericórdia de nós. Que Santa Faustina, São João Paulo II, nesse momento esteja intercedendo por nós, igreja, por nós que sabemos que é fundamental essa vida de comunhão, que é fundamental, que essa igreja não pode estar vazia, que as casas não podem deixar de serem visitadas pela misericórdia da comunhão da igreja. Cristo Jesus, nosso Deus misericordioso, perdoa a nossa dureza de coração, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nesse domingo da misericórdia, visita-nos, Senhor, com a tua graça. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Enquanto o sacerdote oferece o pão e o vinho, ofereça a Deus a sua oração, as suas preces, a gratidão que você tem a Deus por todas as bênçãos recebidas. Faça as suas preces, façam as suas orações.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas culpas, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo, na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos. Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão,
Toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a João Bosco, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com seu esposo São José, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. Tandim, Matilde Rodrigues, Rubens, José Firmino, Mercedes Santini, Conceição Miranda e Anderson Carvalho. Missas de sétimo dia. Também por todos os outros marcados sobre o santo altar e na nossa lembrança. Abrindo vossos braços acolheiros, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
espiritual. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós temos que pedir muito a Deus a misericórdia, porque o impasse sempre todo impasse é horrível, né? Ao mesmo tempo que ficando em casa nós estamos fazendo um ato de misericórdia, de amor aos irmãos, para que as coisas aconteçam, de se resolverem mais rápido e mais cedo, nós também nos colocamos nessa situação de como é que faremos com os empregos. Porque emprego e economia significa vida também. As pessoas não vão ter daqui a pouco o que comer. Os empregos serão perdidos. Esse impasse não pode ser um impasse politiqueiro, um impasse de politicagem. Esse tem que ser um impasse resolvido no bom senso. E é isso que nós precisamos clamar a Deus, que dê aos nossos governantes. E esse não é o tempo para politicagem. Esse é o tempo para o bom senso, para clamarmos a misericórdia de Deus e fazermos as coisas certas, no tempo certo, do modo certo. Muita conversa estranha, muita coisa que a gente sente que estão escondendo de nós, muita coisa esquisita sendo dita que a gente não sabe em quem acreditar. Por quê? Porque uma doença se transformou em politicagem. Porque nós sabemos que quem mais sofrerá disso, e as consequências disso, são os mais pobres, que já estão sofrendo, que já estão sentindo na pele. É muito fácil ficar numa mansão, ficar numa bela de uma casa, com um belo estoque de comida armazenado, sabe, esperando a pandemia passar. É muito fácil fazer live, sabe, na beira da piscina e dizer: fique em casa. Eu e você que conhecemos a periferia, eu e você que conhecemos a pobreza de perto, o que significa ser pobre no Brasil, nós sabemos que isso não pode ser conduzido do jeito que está sendo conduzido. Nós não somos a Inglaterra, nós não somos os Estados Unidos, nós não somos a Alemanha, nós não temos trilhões para colocar na economia. Nós somos um país que estava falido pelo roubo dos nossos governantes, que nos roubaram durante anos, durante décadas. Éramos e somos ainda um país falido, que estava tentando sair da falência. E no meio disso, empregos, e no meio disto, a vida dos nossos pobres. Isso não pode ser objeto de politicagem, de barganha eleitoreira em função de eleições agora ou em 2022. Vergonhoso que nós estamos assistindo e vendo pela televisão. Triste, triste, triste. Mais uma vez, o nosso povo mais simples, o nosso povo pobre, pagando o preço do jogo dos poderosos. É dessa misericórdia que nós temos que nos aproximar. É pedir essa misericórdia a Deus, para que os nossos governantes tenham discernimento e não façam o que nós estamos nós estamos assistindo todos os dias na televisão, que não dá nem vontade de assistir, sabe? Aliás, eu até te aconselho de não ficar assistindo muito, não, porque você adoece,
Sabe? Desliga essas porcarias, porque senão você fica doente junto. Parece que é uma coisa... Bom, deixa eu ficar quieto. Parece que é orquestrado, né? Ao invés de passar força, esperança, otimismo, não, é passar medo. Quando Jesus entra, Jesus diz: a paz esteja convosco. É isso que você precisa ouvir na sua casa. Uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Então, meu irmão, troca o canal, põe na Rede Vida, põe na Canção Nova, põe no Século 21, sabe? Vai ouvir uma palavra de esperança, vai ouvir uma palavra de misericórdia, vai ouvir coisas boas. Tem documentários maravilhosos na Netflix, no YouTube, tem coisas interessantíssimas. Ocupe a sua cabeça e o seu coração com coisas boas. Outra coisa, a solidariedade é o caminho da misericórdia. A misericórdia de Deus chega a nós pelo irmão, pelo outro. Não se afaste das pessoas que você ama. Seja ligando para essas pessoas, conversando através de grupos de conversa. Agora tá na moda, né? Teams, Skype voltou com todo vapor. Então é isso aí. No Vox, né? Enfim, tem vários aí aplicativos que você pode baixar para conversar com a família. Não vamos nos afastar. Não vamos nos separar. Não permita que essa situação afaste você do irmão, especialmente dos mais pobres. Que a sua solidariedade continue viva, ajudando aqueles que precisam. A nossa paróquia tem a Pastoral da Caridade, mas cada paróquia no Brasil, nesse momento, não está parada. Nós estamos movimentando a solidariedade. Eu, através dos meios de comunicação, fazendo pedidos aqui, ligando para um, falando com o outro, estamos aí, levando solidariedade para aqueles que mais precisam. E aqui eu faço um parênteses. Você que tem mais condições, você que tem melhores condições, não cruze os seus braços. Entre nessa onda de solidariedade, nessa onda de amor ao próximo, nesse caminho de salvação. É assim que Deus vai guardar a sua casa. É assim que Deus vai guardar a sua vida. Se você me perguntar: padre, como é que eu faço para Deus guardar a minha casa, para Deus guardar a minha vida dessas coisas ruins todas que estão acontecendo? Ame, seja solidário, preocupe-se com o irmão, use o seu telefone, use os meios de comunicação para ser solidário. Tem gente passando fome, vamos ajudar quem está passando fome. Tem gente desesperada, abandonada, se sentindo solitária, psicologicamente abalada. Faça alguma coisa, ligue, converse, entre em contato, não se isole. O isolamento, por enquanto, é apenas físico, mas não espiritual. Reze. Não é um isolamento que você não possa quebrar pelos meios de comunicação, por uma ligação, pelo amor efetivo de depositar dinheiro aqui na solidariedade, de mandar comida, de dar um telefonema e dizer: olha, tem comida aqui em casa, nós temos aqui uma cesta básica, vem buscar aqui, que eu gostaria que quem está passando dificuldade possa receber. É essa a nossa salvação. Sempre foi essa a nossa salvação. Em nenhum momento da história de Deus conosco a salvação foi por outro caminho. A salvação é pelo irmão, é pelo próximo, é unido ao irmão que eu chego a Deus. Tem mediação. A mediação quem faz é a igreja, a mediação quem faz é a comunidade. Não saia, não se isole, mergulhe nessa misericórdia. É o convite que eu te faço nesse domingo. Para terminar a missa, vamos celebrar juntos a misericórdia de Deus através da intercessão dos santos. Joga a câmera na imagem dos santos, não em mim. Da outra vez jogaram em mim. Eu fiquei rezando e eu quero que apareçam os santos. Oração a São Sebastião contra as epidemias. Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje pedimos a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida. Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a Jesus por nós para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi por nós para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pedi a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos.
Glorioso mártir São Sebastião, protegei a nós e aos nossos animais contra o contágio da peste, as epidemias, as doenças e a fome. Defendei nossos rebanhos e nossas plantações, que são dons de Deus para nosso bem e para o bem de todos. Livrai-nos da guerra e defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Oração a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos, nossa padroeira paroquial. Virgem Puríssima Nossa Senhora de Lourdes, vós vos dignastes a aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajude a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Em silêncio, faça o seu pedido a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Que não esmoreça em nosso coração o amor e a solidariedade, o desejo da vida em comunidade, o desejo da vida fraterna. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Veja, meu irmão e minha irmã, foi a comunidade que possibilitou a salvação de São Tomé. São Tomé estaria hoje perdido se não fosse a comunidade dizer a ele, anunciar a ele: Tomé, vimos o Senhor. Faça isso essa semana. Anuncie para o maior número de pessoas que você tem visto o Senhor agir na sua vida. Amém? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Boa semana para todos e até quarta-feira. Tchau.